O desenho da figura humana é um desafio muito grande e estimulante para o desenhista. Então, muitos artistas se utilizam da figura humana para criar suas obras, seja nos quadrinhos, na moda, no desenho artístico, na pintura, enfim. E aprender a desenhar a figura humana constitui um desafio muito grande por causa da variação que existe, né, de posições e de tipos de pessoas. Então, eu tenho certeza que se você se dedicar, praticar bastante, né, você vai conseguir um resultado bastante satisfatório, né, porque o estudo da anatomia, ele não tem fim, você vai estar sempre aprendendo e tal, e com esse curso você vai ter um ótimo início nesse tema tão fascinante. Bem, vamos ao primeiro exercício do módulo 3. Nós vamos começar falando da proporção da cabeça. Como a gente sempre já frisou em aulas anteriores, a proporção é a primeira coisa que você tem que resolver no desenho. Independentemente do que você for fazer, você tem que resolver a proporção. E nós vamos começar justamente com isso. Vamos fazer um esquema auxiliar para o desenho da cabeça na posição frontal. Esse esquema, inclusive, ele serve para a cabeça nas principais posições. É o mesmo esquema. Tá? Então, o que você vai fazer? Marca a altura da cabeça, duas linhas paralelas, né? Horizontais paralelas, marca a altura da cabeça. Aí você vai achar o centro, dividir em dois primeiro, duas partes iguais, né? Ó, não precisa ser milimetricamente, porque no desenho artístico a gente trabalha com a percepção visual, então não precisa fazer milimetricamente. Aí divide novamente no meio aqui e novamente no meio aqui também. Então a cabeça dividida em quatro partes, a altura. Aí você vai fazer um círculo ocupando as três partes superiores. Também não precisa fazer muita questão de ficar tão redondinho, mas que pelo menos tão certinho, mas que pelo menos, ó, ele fique proporcional, tá vendo? Esse aqui já está um pouquinho mais largo, vou diminuir um pouco aqui, porque se você faz uma oval, por exemplo, você já compromete o esquema. Então, fazer o círculo bem redondo. Parece redundante, círculo redondo, mas a gente sempre faz questão de frisar isso. Aí você vai fazer a linha de equilíbrio no centro. Aqui você vai fazer uma linha de equilíbrio. Também dá uma conferida para ver se ela está no meio mesmo, se não está muito para a esquerda, muito para a direita. Isso também vai acabar influenciando no seu desenho. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Linha de equilíbrio. A cabeça na posição frontal, ela tem uma proporção de mais ou menos 3:4. Então, 4, 3 já deu o círculo. Agora você vai começar tirando um pouquinho de cada lado aqui. Então faz uma linhazinha assim. Aí, dando continuidade numa linha quase vertical, você vai fazer isso aqui, né? Para definir a largura do queixo. Ó. Percebe por que a linha de equilíbrio é importante? Tá vendo? Então, aqui nós temos as colocações. Nós temos a linha do queixo, nós temos a linha do nariz, temos a linha do olho, a linha do cabelo, né? E o final do crânio. Tá?
A orelha, ela fica nessa altura aqui, ó. Então ela vai ocupar exatamente uma parte. Aqui ficou muito largo, hein? Mas cuidado, isso aqui ficou largo. Vamos diminuir um pouquinho. Então já marquei a base da orelha, né? O queixo aqui. Agora nós vamos começar fazendo a colocação dos elementos do rosto, olho, nariz e boca, tá? Vamos começar com os olhos. Depois a gente vai fazer ainda um detalhamento de olhos, nariz e boca, mas por enquanto você vai mais no seu feeling, na sua percepção. Então o olho, ele fica para baixo da linha aqui, a linha de cima é mais curvada, a de baixo é mais reta um pouco, tá? Então o desenho dos olhos, ele fica isso daqui, a mesma distância, inclusive você vai colocar aqui, que já vai te dar a largura do nariz, tá? Ó. Muita gente fala, tem que desenhar o olho um igualzinho ao outro. O corpo humano, apesar de ser simétrico, sempre tem umas diferenças entre um lado e o outro, tá? Então não precisa ficar igualzinho o outro lado. Então a íris, ó, a pupila, nós não vamos ainda nesse módulo, nessa parte de construção, falar em sombreado, acabamento, nada por enquanto, é só mais a construção, tá? Aí a distância entre um olho e o outro é exatamente a mesma largura do olho, que vai te dar a largura também do nariz. Então o nariz você vai fazer isso aqui, ó, aí você vai fazer assim. Para fazer a boca, você vai dividir essa altura aqui em 3 partes iguais. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, ó. A terceira linha aqui vai ser o centro da boca, tá? E a largura da boca, ela coincide, um pouco menos do que o centro dos olhos aqui. Naturalmente, pessoal, a gente está falando de um rosto padrão. Isso aqui é um padrão de rosto, não quer dizer que todo mundo seja assim, tá? Então isso aqui é só uma medida padrão para te ajudar na hora de desenhar o corpo humano. Então, mas não que todo mundo seja assim. Aí aqui, a boca. Aqui nós estamos fazendo um rosto masculino. Então no rosto masculino você não junta a boca assim, tá? Deixa só sugerido assim, não junta. A orelha, também depois a gente vai trabalhar um pouco melhor essa questão da orelha, mas num primeiro momento você pode fazer isso aqui, né? Ó. Assim te ajuda a definir a orelha com a cabeça frontal. O outro lado. A orelha tem um desenho muito característico, tem muitos tipos de orelhas diferentes, né? Aí você, na hora que você estiver desenhando o seu modelo, você vai ter que perceber qual é o tipo de orelha. Aqui
Já vai sair a linha do pescoço. Também o pescoço varia de pessoa para pessoa também, né? Agora vamos dar uma contornada no rosto, né? Então a gente vai começar por aqui. Com lápis 2B aqui, né? Aqui o cabelo, que também tem, né, muita variação também, mas vamos fazer um penteado básico aqui, né? A sobrancelha, né? Faz isso aqui, ó. A sobrancelha, ela não acompanha o contorno, a mesma curvatura dos olhos. Ela começa aqui mais perto, depois aqui ela vai se afastando um pouco. Dá uma reforçada nos olhos. A linha de cima você pode escurecer um pouco mais. A de baixo deixa mais clarinha, mais fininha. A linha da pálpebra. O nariz, o que vai definir mesmo o nariz é o sombreado, mas como a gente não está fazendo sombreado, nós vamos só fazer um contorno assim, de leve, né? E a boca. Então, um rosto padrão. Na posição frontal. Pode ser que o seu desenho, agora você vai logicamente fazer esse exercício, que é o primeiro do módulo 3, pode ser que o primeiro não saia como você esperava, mas tudo bem. Como eu sempre costumo frisar, falar com os meus alunos, o treino, né, o ensaio é super importante para reforçar o aprendizado. Tá? Então, pratique essa base, tenta decorar ela, né? E com certeza logo logo você vai estar fazendo com a maior perfeição. Inclusive, pega uma foto
né? Depois de você fazer assim, olhando nesse modelo, pega uma foto de uma pessoa diferente, faz o esquema, verifica qual a diferença que existe, porque como eu falei, isso aqui é um rosto padrão, né? Mas pega pessoas reais, pessoas, né, de outras idades, né? Aqui, por exemplo, um jovem, né? Então você vai ver como existe diferença. E o ideal é que a gente desenhe realmente as pessoas reais, né? Não só modelinho, né? Então tá bom, por enquanto é isso aí. Na aula que vem nós vamos fazer a cabeça na posição perfil. Tá bom? Até mais. Bom, na aula passada você aprendeu a desenhar a cabeça na posição frontal, através do esquema, proporção, tudo, né? Agora nós vamos fazer a cabeça na posição de perfil. Então, o esquema basicamente é o mesmo. Você vai fazer, marca a altura da cabeça, divide no meio, né, faz uma marquinha assim para te ajudar, né? Ó, encontra o centro, um pouquinho mais para cima aqui. Eu estou fazendo um pouco mais forte aqui por causa do vídeo, mas você pode fazer o esboço bem leve, tá? Aí divide novamente no meio. É sempre bom dar uma conferida, né? Como a gente sempre fala, não vamos fazer questão de milímetros, mas também não vamos deixar muito diferente. Bom, aí nas três partes superior aqui, superior, você vai fazer o círculo. Então, o esqueminha básico, né? Agora, com a cabeça na posição frontal, a linha de equilíbrio ela fica aqui no centro, né? Para centralizar olhos, nariz e boca. Com a cabeça de perfil, ela vai ficar aqui, se estiver virado para lá, ou aqui, se estiver virado para cá. Então vamos fazer como se estivesse virado para cá. Então você faz uma linha aqui, aí você já vai pegar essa medida aqui, uma parte, e colocar para cá, fazendo um quadrado aqui, um quadradinho assim, aqui, tá vendo? Um quadradinho, que é justamente para já definir a largura do pescoço aqui, o início do pescoço, não a largura, o começo do pescoço. Aí você pode fazer uma linha diagonal aqui passando pelo canto, onde essa linha coincidir com essa outra parte aqui, você vai ter já a colocação da orelha, né? Seria um outro quadrado aqui, né? Aqui já vem a colocação da orelha. A cabeça de perfil ela é mais larga, a proporção é 4x4, ou seja, a cabeça ela se encaixa dentro de um quadrado. Então você vai fazer, aumentar um pouco aqui a nuca, né? Como se essa linha viesse cruzar, encontrar com essa aqui, ó. Só que nessa altura aqui, você já faz isso e já desce com ela. Tá? O pescoço, né, pessoas têm um pescoço mais reto, outros mais curvado, normal, mas isso aqui é uma base, como a gente sempre fala, é uma base, né? A orelha, então, ela vem aqui, naturalmente a orelha com a cabeça de perfil fica mais larga. A proporção aqui, se você quer saber a proporção da orelha nessa posição, ela é 4x2, ou seja, são dois quadradinhos assim para você definir a proporção da orelha. A gente está falando de proporção porque é a primeira coisa que você tem que resolver. É claro que com o tempo você vai
desenhando mesmo sem esquema, mas no começo o esquema ajuda bastante nessa questão de definir a proporção da cabeça, tá? Então você já viu que tem, né, aqui o prenúncio aqui da cabeça de perfil. Agora vamos começar o perfil propriamente dito. Então dá um espacinho aqui, começa com o nariz. Inicialmente usando linhas mais retas. Se você quiser já definir o meio da boca, faz daquele jeito lá, divide em 3 aqui, ó. Divide em 3, aí você já vai ter o meio da boca aqui, ó. Aí aqui, faz isso. Lembrando mais uma vez que isso aqui é um esquema básico, né? Não é um padrão, né? Para ajudar a definir as proporções da cabeça, mas não é assim, todo mundo é assim, uma verdade absoluta, né? Né? Aqui a testa é um pouco menos inclinada do que o nariz, e aí daqui já sai o cabelo. Então fazer um penteado padrão masculino aqui. Aí aqui faz isso. Os olhos, né? Colocação dos olhos, tem que dar um espaço aqui do osso do nariz e fazer o olho. A linha de cima mais inclinada um pouco, a de baixo mais retinha, assim como o olho de frente, né? Verifica a proporção. O olho de perfil ele tem que ser mais ou menos metade, praticamente, do olho de frente, né? Então cuidado para não deixar muito grande. Geralmente o aluno deixa o olho muito grande, né? Perfil, né? Sobrancelha, a narina, aqui definir a narina, né? A orelha, o desenho da orelha, que já aparece o contorno, aí aqui vem aquele detalhezinho aqui. A orelha, no primeiro momento, ela parece bem complexa, mas depois que você pegar, ó, esse desenho, você vai ver que não é tão complicado assim. E a orelha tem muitos tipos, né? Tem muita variação de orelha, que é o único órgão do corpo humano que continua crescendo mesmo na fase adulta, né? A orelha não para de crescer. Vê que pessoas de idade têm a orelha bem grande, né? Então é isso. Vou dar uma reforçada agora com esse lápis 2B. Ó. Aqui, não se preocupa se sair um pouco, se esteticamente ficou muito curto, vou aumentar um pouquinho. Não tem problema. E até quando você estiver fazendo o seu modelo, verificar essa questão da proporção do queixo. Então, isso aqui, como eu falei, ele é um padrão, não quer dizer que todo mundo é assim. Então, sempre bom seguir o desenho do que você está fazendo, da pessoa que você está desenhando. Aqui vamos sugerir o cabelo. Não vamos entrar em detalhe de acabamento por enquanto,
Isso aqui, primeiro nós vamos resolver bem essas questões de proporção, volume da cabeça também, que nós vamos trabalhar. Depois a gente vai pensar em acabamento. Tá, então é isso. Basicamente, a diferença entre o perfil masculino e o feminino, pelo menos na caracterização, né? Então, por exemplo, o perfil masculino ele é mais reto assim. Para fazer o perfil feminino, o ideal é que você faça mais delicado, pelo menos assim é o que representa melhor a mulher, né? Então você vê, ó. Então se você pegou agora para fazer o masculino, pega uma foto de um perfil feminino, né? E pratica também, tá vendo? Olha a diferença. Nariz mais revitadinho, a testa pode ser um pouco mais arredondada, né? Aí vem o cabelo diferente, enfim. Depois a gente vai fazer também um perfil feminino. Só para você ver a diferença, né? Básica assim na representação, né? Vou acertar um pouquinho. Ok? Então, praticar, desenha esse modelo, depois pega um perfil feminino, também dentro do esquema, veja como que ele se adapta nesse esquema e bola para frente, vamos treinar. Agora vamos desenhar uma mulher. Então marca a altura da cabeça, encontra o meio aqui, divide no meio, divide aqui novamente, quatro partes. Aí faz o círculo ocupando as três partes de cima. Tá vendo aquelas nossas aulinhas de desenhar figuras básicas, círculo, né? Agora você vai aplicar. Bom, você aprendeu com a cabeça de frente, a linha de equilíbrio, ela vai aqui. Eu vou fazer essa linha bem levinha só para você entender melhor como que se dá a linha de equilíbrio, como que faz agora a linha de equilíbrio. A perfil é aqui ou aqui, a de frente é aqui. Agora, nessa posição 3/4 perfil, você vai fazer a linha de equilíbrio ligeiramente curvada e saindo, logicamente, saindo fora do eixo, do centro aqui. Então vai ser isso aqui, ó. Aí você vai descer uma linha aqui quase vertical, pouca inclinação, deixando mais ou menos a mesma distância daqui para cá. Isso já vai definir o que? Já vai definir a largura do queixo aqui, né? Ó. Aqui vai aumentar um pouco, não tanto quanto na cabeça de perfil, mas vai aumentar um pouco. E aqui já sai a orelha, tá vendo? Agora um pouco mais estreita, né? E aqui já vem, no caso, o pescoço,
Então, vamos fazer um rosto feminino agora. Um pouco mais para dentro aqui. Então você viu que já, né, lembra a cabeça meio de lado. Agora eu vou começar definindo o contorno aqui da cabeça. Naturalmente agora perfil feminino pode arredondar um pouco mais, né? Ó. Bom, aqui vem o cabelo, né? Cabelo, depois tem a altura, tem... Pode baixar mais aqui um pouco. Cabelo é um capítulo à parte, depois nós vamos também treinar mais cabelos. Bom, agora, colocação do nariz. Começa pelo nariz aqui. Ó, ele vai sair fora um pouco, vai fazer isso aqui. Vai aparecer um pouquinho o outro lado da narina. Definir aqui um volume. Como eu falei, quando você faz o sombreado, essas linhas do nariz, a tendência é que elas desapareçam, né? Bom, dividiu aqui em 3. Você vai ter o meio da boca. Lembrando agora que a boca ela vai ficar 2 partes para cá e uma parte para cá. Vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque aqui ele vai fazer assim, né? Ó. Agora, no caso da boca feminina, você pode juntar os cantos. Pode juntar os cantos sem problema. Os olhos também ele vai ter uma pequena variação. Vou te explicar melhor. Por exemplo, o olho de frente, vamos supor que ele seja um losango assim. Com essa proporção aqui, ó. Agora, nessa posição aqui, o olho ele vai ser mais estreito assim. A altura vai ficar igual, mas o olho vai ser mais estreito. Então vai tirar um pouco aqui e logicamente essa linha vai ficar mais curvada. Como eu falei para você, depois nós vamos fazer um detalhamento de olhos, nariz e boca para você entender melhor, mas é isso aqui, ó. Ó. Pálpebra, sobrancelha mais delineada da mulher. Aqui a mesma coisa, vai ser mais levantada e aqui fica mais inclinado. Então, não é um arco perfeito, né?
Como sempre falei, volto a repetir, tente usar a borracha o mínimo possível. Muitas vezes é melhor fazer vários esboços errados do que ficar tentando fazer um único desenho, né, certo. Aqui essa parte da orelha vai sumir. Então, agora eu vou dar uma suavizada aqui, vou passar um lápis 2B, né? Você vê melhor o desenho, né? Ó, perfil, saliência aqui da boca, aparecer um pouquinho da orelha aqui. A boca feminina, então, você pode fazer mais delineada. Depois tem toda a questão do trabalhar o olho, né? Cílios. Tem acabamento da íris. Isso aí mais pra frente nós vamos verificar. Cabelo também só vamos sugerir uns traços assim, com a mão bem solta. Então eu vou até apagar essas linhas auxiliares assim para você ver que parece que nem tinha o esquema, mas como o esquema foi importante para poder estruturar a figura. É claro, como eu falei, com o tempo você vai conseguir, não precisa nem fazer esquema, não vai precisar toda hora fazer. Você vê esse pessoal que desenha, esses artistas que desenha nessas feiras de arte, eles vão direto, começam por qualquer parte, começam pelo olho, enfim, mas já tem uma prática muito grande, né? Então tá aí a famosa posição de retrato, a posição 3/4 de perfil, tá? Então, se você copiar isso daqui, vai copiar, depois você pode fazer o perfil masculino, pegando de uma foto, né? Faz o perfil masculino, ok? Agora nós vamos fazer a cabeça vista de cima, tá? Basicamente o esquema é o mesmo, tá? Então você vai fazer marcar a altura da cabeça, dividir em 4 novamente,
Vai fazer o círculo ocupando as 3 partes de cima. Então, ó, só para a gente ter como guia aqui, na verdade, as linhas agora, elas vão curvar um pouco, conforme a inclinação da cabeça, né? Elas vão curvar. Então, confere aqui, bateu, faz a linha de equilíbrio, ó. Agora, claro que você pode fazer até direto, depois a gente pode treinar também de fazer ela direto, mas fazendo assim fica mais fácil para você agora fazer a curvatura das linhas. Então, por exemplo, a linha do olho, ó, ela vai ser isso aqui agora, certo? A linha do nariz também, ó. A linha da boca. Então, vai ter uma curvatura agora, né? Porque vai diminuir o espaço um pouco também e vai aumentar essa parte aqui do cabelo. Então, você vai começar fazendo isso aqui, né? Inclusive a própria visão agora, né, vai mudar um pouco também. A linha do cabelo, né, também vai baixar. Então a orelha agora, ela vem aqui, e não vai aparecer praticamente o pescoço, né? Muito. Então aqui ficou a linha do cabelo, a linha dos olhos. Agora, também vai mudar com relação ao desenho dos olhos. Então, a linha de cima, que geralmente é mais curvada, agora ela vai ficar mais reta. E a de baixo que vai ficar mais curvada, tá vendo? Olha que interessante, né? Então a de cima fica mais reta. E a linha de baixo que fica mais curvada. A sobrancelha fica praticamente em cima dos olhos, né? A íris também já fica um pouco mais escondida, mais ovalada. O nariz agora, também ele vai ficar mais levantado aqui, e aqui vai ficar
mais abaixado, tá vendo? E a boca também. Praticamente o lábio superior quase desaparece, né? Então tá aí a cabeça vista de cima. Então pega agora, encontre fotografias, né? E treina a partir desse exemplo, faz o esquema e pratique bastante essa posição, que ela é um pouco mais complicada, assim, mas com o tempo você vai ver que, né? Então, principalmente a galera aí que está fazendo para quadrinhos, né? Quadrinhos se usa muito essas posições diferentes assim do convencional, né? Posições mais não tão formais assim. Então dá uma praticada. O próximo agora nós vamos fazer com a cabeça vista ao contrário, de baixo para cima. Nas aulas anteriores, você aprendeu a desenhar a cabeça na posição frontal, de perfil, e também 3/4 de perfil. Agora, nós vamos desenhar a cabeça vista de baixo para cima. Então é uma posição um pouco mais complexa, e a base para desenhar essa cabeça é o círculo. Então, vamos começar fazendo um círculo. Estou usando um lápis HB da Staedtler, tá? Mas se você não tiver esse lápis, pode ser outro qualquer, até o lápis número 2. Confere, vê se a altura e a largura estão proporcionais, tá vendo? É importante que o círculo não precisa ficar bem redondinho, mas pelo menos manter as proporções, a altura e a largura, tá vendo? Ó. Bom, agora você vai dividir esse círculo no meio, assim, fazendo a linha de equilíbrio. Também dá uma conferida, tá? Ó, dá uma conferida, trazer um pouquinho mais para fora, tá vendo? Um pouquinho mais para cá, dá uma conferida, faz a linha bem em pezinho. Depois você vai dividir também novamente aqui no meio, também conferindo, ó, para ver se está proporcional. Então dividiu no meio, divide novamente aqui também, ou seja, divide a altura do círculo em 3 partes, ok? 3 partes iguais. Ó. 1,
3 partes não, em 4 partes, aliás. Desenhe a altura do círculo em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Ok? Aí você vai começar definindo o contorno da cabeça. O ideal é você começar fazendo linhas mais retas assim. Então aqui, por exemplo, uma linha assim, aqui faz isso, aqui dá uma ligeira entrada assim, tá vendo? Então vamos inicialmente os dois lados iguais, né, tentando fazer as linhas retas primeiro. Aqui vai ser a base da cabeça, né, da testa, né. Aqui você vai fazer assim, que seria embaixo do queixo. Aqui já, tá vendo, arredondando. Então nesse primeiro momento tenta fazer as linhas mais retas assim, para estruturar a cabeça. Bom, aqui vai vir o olho. Lembrando que nesse caso a linha de cima do olho vai ficar bem curvada e a de baixo praticamente reta, até um pouquinho curvada ao contrário, porque o olho nessa posição ele diminui também um pouco na altura, a largura permanece a mesma. Então aqui a distância do olho em 3 partes iguais, né, assim. Também curvado a linha de cima. Quanto mais virada a cabeça para cima, menor vai ser essa distância daqui a aqui, né? Então, aí vem a pálpebra. O nariz também, num primeiro momento, faz assim, em linhas mais retas primeiro, ó, tá vendo? O nariz vai ser, a base dele vai ser isso aqui, ó. Tá? Ó. Aqui vem a narina. Tá vendo? Inicialmente faz as linhas mais retas. A boca, no caso, também vai ter uma curvatura, então percebe? Não vai. A sobrancelha. Aí vai arredondando levemente o nariz.
Aí aqui também vai arredondando, ó. Tirar um pouco de excesso. Aqui já vem o pescoço. A orelha também ela vai ter o desenho um pouco modificado aqui também. Então vai, né? A orelha também vai ter a modificação. Aqui então vem o cabelo, né? O cabelo também no primeiro momento faz linhas mais retas, o cabelo vai aparecer aqui. Então você tem o desenho da cabeça na posição vista de baixo para cima. Agora, vamos dar uma reforçada para você ver melhor. Na verdade aqui, essa parte aqui, o que vai definir mesmo é a luz e sombra, né? Porque não tem essa linha assim marcada, né? Tem a luz e sombra, né, que vai fazer, que vai dar o volume aqui do queixo, né? Tá? Mas como nós não vamos fazer sombreado nesse, nós vamos ficar só mais no desenho mesmo. Então, agora... Eu sugeri assim o cabelo. Então repara no desenho dos olhos, né? Tá vendo? A sobrancelha pode ser um pouco mais alta aqui. Apagar aqui um pouquinho. Subir um pouco mais a sobrancelha aqui. A pálpebra. O nariz também a gente dá uma suavizada aqui. Então, tá aí a cabeça vista de baixo para cima, né? Uma posição, como eu falei. Depois nós vamos também detalhar, fazer detalhamento dos olhos, com a cabeça nessa posição, com o olho nessa posição também, para você entender melhor essa questão de como
a linha de cima fica mais curvada, a de baixo mais reta. Ok? Então agora, né, elimina as linhas auxiliares. Você vai ver que fica o desenho da cabeça vista de baixo para cima. Principalmente tem muito nessas posições nas histórias em quadrinhos, né? Se usa muito tanto essa como a vista de cima para baixo, que vai ser a próxima que a gente vai fazer. A cabeça vista de cima para baixo. Tá? Então, por enquanto, é isso aí. Bom, nós vamos falar agora a respeito de volume e proporção da cabeça. A gente nunca pode esquecer que a cabeça ela tem um volume. Então, muitas vezes a gente vê que a pessoa faz o desenho, mas fica aquele chapado. Então, você perceber o volume é muito importante, então, na hora de fazer o desenho e o sombreado. Nós vamos começar definindo a altura da cabeça. Fazer duas linhas horizontais aqui para definir o volume, a altura da cabeça. Aí nós vamos dividir essa altura em duas partes iguais. Primeiro, né, dividir no meio. Então faz uma marquinha, confere. Um pouco mais para baixo. Então, agora nós vamos fazer um círculo ocupando as três partes superiores. Não há necessidade de fazer um círculo tão perfeito, mas pelo menos que fique proporcional à altura e à largura, né? Ó, então, confere assim, ok? Proporcional. Aí faz a linha de equilíbrio no meio, no centro aqui, a linha de equilíbrio. E começa então a fazer o contorno da cabeça aqui, o queixo. Aqui já vem o pescoço. E vamos começar então fazer a indicação do volume. Começar com o olho aqui, essa parte que é bem funda, até varia de pessoa para pessoa, né? O volume do nariz. Diminuir um pouquinho aqui. Então vai fazendo toda a marcação.
usando inicialmente somente linhas retas, tá vendo? Bom, fez toda a marcação, agora o ideal é apagar as linhas auxiliares. Ah, faltou a marcação da orelha aqui. Então, vou começar com o próprio lápis HB mesmo. Aqui é um papel Canson nacional mesmo, papel para desenho. Então começa fazendo sombreado aqui, já tentando buscar um degradê, né? Então, dentro do sombreado, o contorno vai sendo eliminado. Isso a gente aprendeu no ponto de luz e sombra. Aqui, como se nós tivéssemos uma luz frontal. Não é uma luz muito indicada para iluminar o modelo, mas é para você perceber essa questão do volume. É muito importante essa iluminação. Dá uma simetria na cabeça, assim. Inclusive o papel, aqui ele está fixo, o que dificulta um pouco a aplicação do sombreado, principalmente aqui do lado esquerdo da figura, do lado direito aqui da gente. Mas você pode movimentar o papel de acordo com sua posição melhor. Estou usando um HB e um 2B.
Perceber esse volume é muito importante na hora de fazer o acabamento, o sombreado. Esse volume vai depender muito da qualidade e da posição da luz, certo? Então aí é a cabeça na posição frontal, volume. Próxima aula a gente vai mostrar a cabeça na posição perfil e depois 3/4 de perfil. Importante que você pratique. Se não ficar bom logo na primeira, treina, faz de novo, sempre praticando. Bom, na aula passada a gente fez a proporção e o volume da cabeça na posição frontal. Agora nós vamos fazer a posição perfil. O esquema basicamente é o mesmo. Marca a altura da cabeça. O tamanho você escolhe, tá? Eu estou fazendo um pouco grande aqui por causa do vídeo, mas também evita de fazer muito pequeno. Bom, então eu fiz duas linhas, marquei a altura da cabeça. Agora eu vou dividir no meio. Aí eu vou fazer uma marquinha aqui, vou conferir para ver se está no meio. Ó. Aí você vai fazer o círculo novamente, ocupando as três partes de cima. Aí você viu que na cabeça de frente a gente faz a linha de equilíbrio aqui no meio, tá? Agora na de perfil você vai fazer desse lado, se tiver virado para cá, ou desse lado se estiver virado para cá. Vamos fazer a pessoa virada para cá. Então você vai descer uma linha vertical aqui, né? Aí você vai pegar essa mesma medida aqui, trazer para cá, para já definir o pescoço. Tá? Como se fosse um quadrado aqui. Para definir a orelha também, você vai pegar a mesma medida daqui, essas duas partes, e trazer para cá. Aí você já define da onde vai sair a orelha aqui, ó. Tá? Então essa mesma medida, como se tivesse dois quadrados aqui assim, ó. Ok? A cabeça na posição de perfil, ela é mais larga do que a de frente, tá? Proporção da cabeça de perfil é 4/4, então você vai aumentar um pouco aqui o crânio, a nuca aqui. Você vai fazer como se viesse encontrar com essa linha aqui, só que quando chegar aqui ela vem e faz isso, tá vendo? Ó. Aí vamos começar já marcando a orelha. Como eu falei, como isso aqui vai ser mais estudo de luz e sombra, volume, a gente vai usar linhas mais retas, tá vendo? Como nós fizemos no anterior. Agora, você vê que já tem, né, o indício da cabeça aqui. Agora nós vamos começar fazendo o perfil propriamente dito. Então, a gente vem aqui. Bom, é legal apagar agora essas linhas auxiliares, né? Vou só começar a definir aqui a projeção da sombra dos olhos.
Você nota que vai variando as tonalidades, tá vendo? Não é uma coisa sempre uniforme. Perceber o volume da cabeça é fundamental na hora de dar o sombreado, né? Aqui nesse caso a luz está frontal ao modelo, né? Ou seja, lateral aqui, né? Vamos apagando um pouco essas linhas auxiliares para ver melhor. Sempre é bom evitar passar a mão em cima do desenho. Tá? Sempre tem uma escovinha, um pincelzinho para poder apagar, para limpar assim o desenho, tá? Dá uma reforçada nos traços. Bom, aqui tem um pouco de reflexo. Né? Lembra de luz e sombra. E aqui vem o degradê, né? Porque a cabeça arredondada, então você tem que tentar fazer o degradê. Aí no caso eu estou fazendo com a folha presa, mas é uma questão do vídeo, mas você pode virar a folha, tá? Aqui, por exemplo, é meio complicado fazer isso aqui assim com a folha nessa posição, mas você tem a liberdade de virar a folha como você achar melhor. Estou usando um lápis 2B da Koh-i-Noor. Aliás, não é Koh-i-Noor, não, essa é outra marca, Auster. Você vê um trabalho detalhado, minucioso, né, que vale a pena você fazer, até para entender essa questão do volume da cabeça, né? Porque aqui nós estamos falando de volume e proporção, né? Que são duas coisas fundamentais em qualquer desenho. Se você não resolve o problema de volume e proporção, aí tudo fica mais complicado. Mesmo que você desenha, por exemplo, os olhos, nariz e boca direitinho, mas não faz a proporção direito e não define o volume, aí não vai dar certo. Não se preocupa se você, de repente, fazer um pouquinho a mais, pode depois eliminar. O ideal é que também você consiga eliminar ao máximo as linhas de contorno. Lembra daquela história? Quando entra o sombreado, o contorno desaparece, né? Então, lembra disso. Bom, então tá aí. Volume, proporção da cabeça na posição de perfil. Tá? Então, treina, pratica. Se for necessário fazer mais de uma vez, né? Não tem problema. Mas se você seguir essa sequência direitinho, você vai ver que não tem erro, tá? Beleza? Então é isso aí.
Agora nós vamos fazer aquele mesmo volume que já fizemos com a cabeça de frente e de perfil, na posição 3/4 de perfil. Novamente, marca a altura da cabeça. Divide no meio. Novamente no meio. Faz o círculo ocupando as 3 partes de cima, as 3 partes superiores. Essa linha você pode fazer para ter ideia só da curvatura da outra linha aqui, tá vendo? E quanto que ela sai fora assim. Mas também, se não quiser fazer, não tem problema. Você vai descer uma linha. Aqui já vem a indicação da orelha. Deixar fazer o sombreado. Então, volume da cabeça na posição 3/4 do perfil. Então são as 3 principais posições: frente, perfil e 3/4, que é importante praticar. Ok? Então é isso aí, capricha, sombreado, para definir o volume da cabeça. Agora nós vamos fazer detalhamento de olhos. Então o desenho propriamente dito dos olhos
nariz e boca. Vamos começar com os olhos na posição frontal. Bom, o ideal é fazer uma linha horizontal, marcar a largura do olho, lembrando que a distância entre um olho e o outro é de um olho mesmo, então transfere essa mesma medida para cá, novamente para cá. Então nós temos 3 medidas iguais. Você vai perceber o seguinte, que o canto interno do olho ele é mais curvadinho e o canto externo ele é mais pontudinho e dificilmente ele fica no mesmo alinhamento, ou seja, geralmente o canto externo ele fica mais alto e a linha de cima, portanto, ela fica bem mais curvada do que a de baixo. Tá, então esse basicamente é o desenho dos olhos, do olho, tá vendo? Aí nós temos a íris, que ela se esconde um pouco embaixo da pálpebra, então é importante até você fazer ela inteira, assim, para ver, ter uma ideia melhor do arredondamento, né? Depois tem a pupila, centralizada dentro da íris. Aí nós temos a pálpebra, que varia muito, assim, de pessoa para pessoa. E depois a sobrancelha, que ela não acompanha exatamente o contorno dos olhos. Ela começa assim mais perto, depois aqui ela vai se afastando. O outro olho então, aqui já vamos indicar a linha do nariz, que é no caso a gente fazer um acabamentozinho, nós vamos fazer um sombreado. Então tá aí, em termos de construção, vamos dar uma conferida aqui. Construção do olho, é isso aqui. Agora, o acabamento você pode fazer de várias formas. Pode usar o lápis deitado. Não é um acabamento realista, aqui nós vamos apenas aprender a dar volume nos olhos. Por enquanto nós estamos aprendendo a desenhar, então não adianta nada pensar em desenho realista ainda sem dominar bem essas questões do desenho, proporção, volume, né, o desenho da figura humana. Então tudo isso que nós estamos tratando nesse módulo. Então a gente vai aplicar um sombreado só para você perceber, um acabamentozinho para você perceber, né, como que faz. Então, vamos começar fazendo o olho aqui, a linha de cima geralmente ela é mais grossa, onde sai os cílios, fica um pouco mais grosso. A de baixo ela é mais sutil e tem uma outra linhazinha aqui de onde vai sair os cílios de baixo, né? Ele não sai assim da... Para fazer o acabamento é sempre importante verificar da onde que está vindo a luz, né? Para poder fazer o sombreado da maneira correta. Então vamos imaginar que a luz está vindo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso vai influenciar muito no acabamento da pupila, né? Então nós vamos ter um brilho aqui
Nós vamos ter um reflexo aqui. E depois fazer o sombreado propriamente dito, ó. Não esquecendo que o globo ocular, como o próprio nome sugere, é uma bola, né? Então ele tem também luz e sombra. Então geralmente escurece nos cantos, deixando o meinho mais claro. E os cílios, eles são radiais, assim. Então começa aqui, ele inclina para cá, depois vai levantando. Ele vai inclinando ao contrário. Como eu falei, você pode pegar um esfuminho, passar ligeiramente assim para realçar o efeito do sombreado. Se ficar muito escuro, não se preocupa não. Tem a borrachinha, né? Essa borrachinha mole, você vai suavizando, tá vendo? As sobrancelhas são pelinhos, pode começar com o próprio HB. Depois dá uma escurecida um pouco, principalmente aqui no começo. Mas como eu falei, não é um acabamento realista, é um sombreado só para você perceber a questão do volume dos olhos, né? Ok? Então o outro você faz também. Acho que não há nem necessidade de mostrar, né? Basicamente é a mesma coisa. Bom, então aqui está terminado o olho de frente. Deu um leve sombreado. Lembrando que isso não é um acabamento realista, é mais para você perceber a questão do volume dos olhos, né? Agora nós vamos desenhar o olho 3/4 do perfil, com a cabeça na posição 3/4 do perfil. Bom, o que acontece agora? Nesse caso, a largura dos olhos vai diminuir um pouco e o desenho também vai diminuir, vai modificar um pouco, né? Então, vou fazer aqui, ó. A base, ela é mais assim, tá vendo? Porque o desenho dos olhos vai se modificar. Então você vai deixar o mesmo espaço. Então, enquanto que nesse caso aqui nós temos o desenho mais, a base mais assim, regular, né? Ou seja, a linha de cima mais curvada, a de baixo mais reta, mas os dois lados iguais. Nesse caso aqui, nós temos isso daqui, ó. Então, aqui
mantém a mesma coisa, fica aqui igual, e esse lado diminui. É desse lado que vai encurtar e vai modificar o desenho. Então, o desenho do olho, nesse caso, fica assim, ó. A linha do nariz. A íris já não é tão arredondada. A pupila. A pálpebra. Então aqui mesma coisa, o cantinho do olho. Aqui mais levantado, aqui mais caído. Percebeu a diferença? Olho de frente, olho 3/4 de perfil, com a cabeça na posição 3/4. A pupila, pálpebra. E a sobrancelha, aqui vamos até marcar a linha do contorno dos olhos aqui, para você entender melhor, né? Aliás, o contorno do rosto aqui. Então, com relação ao desenho, é isso aqui, essa diferença. Agora, vamos dar um acabamento de leve também. Aqui a sobrancelha. Pois é importante que você pegue fotografias de olhos femininos, masculinos e pratique bastante. Um lápis borracha é importante para tirar algum excesso. Existe também uma caneta borracha que você pode adquirir também. Esse tipo de sombreado é muito bom. Então aí a cabeça, o olho com a cabeça na posição 3/4 de perfil.